Olá! O que fazer para melhorar a atratividade dos programas de pós-graduação no Brasil? Esse desafio foi discutido em audiência pública na Câmara. Não só especialistas, mas também todos que reconhecem a importância do aprofundamento nos estudos, ressaltam que a pós-graduação representa um passo fundamental no desenvolvimento do país. E uma das grandes dificuldades enfrentadas pelos pós-graduandos é que, mesmo tempo que eles são estudantes, também atuam como professores, mas sem nenhum direito trabalhista ou previdenciário. Nós vamos conhecer melhor a realidade desse segmento com a parlamentar que pediu a realização da audiência pública e também se comprometeu a atuar para a solução de alguns problemas que foram apontados. É a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia. Bem-vinda, deputada. Muito obrigada por atender o nosso convite e discutir aqui esse tema. Sempre um prazer, Regina, aqui com você na TV Câmara. É de fato um tema candente, porque se a gente falar de soberania nacional, de desenvolvimento nacional, de um projeto de desenvolvimento, a gente tem que falar dos jovens cientistas, falar daqueles que têm a disposição de dedicar a sua vida à especulação, à investigação, não é? A aprender a ensinar. Então é isso que fazem os mestrandos, os doutorandos. O primeiro passo para a atratividade, primeiro, é investimento. É necessário que o Brasil, mais que dobre os seus investimentos em pesquisa e em pós-graduação. E a ciência e tecnologia esteve muito sem recursos nesses últimos anos, né? Sem dúvida, e foi um temor agora ela está dentro do arcabouço fiscal. Mas eu espero que, de fato, o Brasil cresça e que não haja qualquer necessidade de reduções, não é, de glosas em relação a esses investimentos. A nossa expectativa é, de fato, que cresça o orçamento em ciência e tecnologia. E estiveram nessa audiência a CAPES e o CNPq. Foi um momento muito ilustrativo, importante, porque foi feita uma comparação com outros países, mas o importante foi as duas expressões colocarem com clareza. Não adianta você comparar, né, o Brasil com os Estados Unidos, né? Agora vamos comparar com Portugal. E hoje a verificação é que Portugal consegue garantir bolsas com muito mais, digamos assim, estrutura, não só valores, e ao mesmo tempo a quantidade de mestres e doutores, não é, ficando uma quantidade proporcionalmente maior do que o Brasil. Então o Brasil precisa crescer o seu número de mestres e doutores. É necessário também que o mundo do trabalho, a indústria brasileira, ela seja estimulada a ter nos seus quadros mestres e doutores, especialistas. Então, como fazer isso? Nós temos aqui desonerado folha, dado incentivo fiscal. Vamos tratar de, quem sabe, não é, garantir incentivos, selos de qualidade às indústrias que contratem para os seus quadros mestres e doutores, oriundos da pós-graduação brasileira. Inclusive, a gente exporta, a gente começa a formação e daqui a pouco exporta, né? Nós temos muitos estudantes. E se fosse uma exportação, mas a verdade é que é uma fuga de cérebros. Sim. Nós estamos perdendo as nossas inteligências para o mercado internacional. A estrutura pública forma, não é? Existe uma devolução mínima e o êxodo é iminente, na medida em que o mercado de trabalho não os absorve no nível que precisam ser absorvidos. Além do mais, é também necessário dizer que a evasão dos cursos é grande, exatamente porque o pós-graduando não tem qualquer direito. Nós tivemos um exemplo maravilhoso de solução para isso, foi com os médicos residentes, em 1980, né? E os médicos residentes, eles fazem o dublê de estudantes, né, de pós-graduação e dos serviços, especialmente dos hospitais universitários. Para além deles, hoje já em vários outros hospitais. E hoje eles pagam a previdência e contam aquele tempo para a aposentadoria. É aí que entra o projeto que está em elaboração, da minha autoria, que é garantir para o estudante de pós-graduação, não é? Mestrado, estrito sensu, e doutorado, a garantia da contagem do seu tempo, né, para a aposentadoria. Ah, sim, ele pode também contribuir, com o INSS. Com o INSS e passar... Realizei uma audiência com o presidente do INSS que ficou entusiasmado. Primeiro porque o regime geral precisa de mais sócios, claro, né? Para que esse déficit tão alegado seja superado. Nós não queremos uma mão de obra uberizada, né? Nós queremos a mão de obra formalizada e por isso mesmo é importante que o pós-graduando contribua com pouco e que agora a discussão é que quem paga
o sistema patronal, né? Então, estamos fazendo um paralelo com os médicos residentes para chegarmos a um bom termo que garanta esses direitos aos pós-graduandos. Pois é, porque esses recursos que recebem as bolsas de mestrado e doutorado mesmo ainda são muito parcos em relação ao estudo que eles trazem, o retorno que eles trazem para a sociedade, né? Com certeza. De que forma teria algum tipo de equiparação para eles poderem contribuir também? Bom, agora, no início deste ano, o primeiro ato da ministra Luciana Santos foi crescer as bolsas, né? Foi fazer o reajuste das bolsas que tinham mais de 8 anos sem qualquer reajuste. E isso realmente foi necessário, foi importante, mas ainda está abaixo da expectativa e da necessidade dos pós-graduandos, e especialmente aqueles que fazem os seus cursos no exterior, não é? Nós temos pós-graduandos do exterior que estão fazendo trabalho doméstico, né? Trabalhos temporários para conseguir se manter. Infelizmente, nós tivemos casos de moradores de rua, porque o dinheiro realmente não dá, além dos atrasos que houve no governo passado, com o Ministério da Educação e a CAPES entregue a uma condição de 5 ministros de Educação em 4 anos. Né? A gente perdeu aquele programa Ciência Sem Fronteira também. Exatamente, pois a gente tinha um crescimento. Um crescimento enorme, importante, e foi por água abaixo. Agora, uma outra dificuldade que eles encontram é a academia e a indústria, o setor que eles podem vir a atuar. Por que é tão difícil essa integração? É isso. É preciso estimular. É preciso tornar, né, o especialista atraente para a indústria. E aí, quando a gente vai olhar a inovação, o papel da inovação, que é gigante, né? Se você tem um especialista, nós tivemos o relato de algumas indústrias que tiveram nos seus quadros mestres e doutores, e o que é que elas ganharam em agregação de valor aos seus produtos, não é? Com um plus de conhecimento. Então, nós precisamos estimular as indústrias a contratarem os especialistas formados pelas universidades brasileiras. E também as indústrias a fazerem pesquisas, né? É muito importante, porque só o setor público faz pesquisa no Brasil. Não é? 99% das pesquisas relevantes em nosso país são feitas pelas universidades federais e pelos institutos de pesquisa, a saber, a Embrapa, a Fiocruz, que são grandes estruturas técnico-científicas. Então, os laboratórios oficiais que a gente tinha aqui foram se privatizados ou aniquilados. Como a Bahia Farma, na Bahia, foi fechada, foi transformada em uma fábrica de sopa. Né? E agora, recentemente, reaberta, ainda buscando o seu rumo, que eu espero que ache imediatamente. Uma outra questão importante, Regina, é a questão da mulher. Eu consegui aprovar um projeto que virou lei no Brasil, que a mulher pós-graduanda, ou seja, a jovem cientista, ela tenha direito a expandir o período de sua bolsa em caso de gravidez e parto, né? E adoção também. Então, hoje já é lei. Mas nós não temos a cobertura para quem não tem bolsa. A deputada Thalíria está com um projeto para os não bolsistas, né? E nós estamos discutindo também o caso da paternidade, da bolsa paternidade. Essa é uma questão também importante, porque a evasão, ela se dá pela bolsa de baixo valor, mas se dá também muitas vezes porque essa é uma idade de construção familiar. E não é possível que as mulheres, em especial, sejam vitimadas por terem que deixar seus cursos de mestrado e doutorado. Com as bolsas, eles não conseguem sustentar a família. Né? E é necessário que ela tenha o direito também ao período de amamentação. Então, isso também foi tratado e nós estamos buscando amarrar as pontas para fazer uma legislação mais completa nessa direção. Portanto, é crescer bolsas, é aumentar o orçamento, é seduzir a indústria brasileira a contratar os nossos jovens cientistas, é estimular também o setor privado a fazer pesquisa ao lado do setor público e é, acima de tudo, entender que um Brasil que não valoriza os seus cientistas, a sua inteligência, ele será, lamentavelmente, fadado a ser um exportador de commodities, não é? E um importador de tecnologia. Deputada Alice, muito obrigada por participar aqui desse programa e falar desse debate que houve aqui na Câmara. Muito obrigada. Eu conversei sobre as dificuldades enfrentadas pelos pós-graduandos. Foi com a deputada que se comprometeu a atuar para solucionar alguns dos problemas que foram apontados numa audiência pública. É a deputada Alice Portugal, do PCdoB da Bahia. Eu sou Regina Assunção, agradeço a sua audiência. Até a próxima.